Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim explicar mais um pouquinho sobre o estágio, tá? Eu vejo que tem algumas pessoas ainda com bastante dúvida sobre como realizar o estágio. A primeira coisa que vocês têm que saber é assim: são duas etapas do estágio. Uma é em documentos de estágio, que é quando você pede autorização para fazer estágio, e a outra é trabalhos acadêmicos. Então, primeiro tem essas duas divisões, né? Então, sempre quando você for começar o estágio, você precisa sempre entrar no seu histórico escolar para ver se você está matriculado nessa disciplina de estágio, se está disponível para você fazer o estágio. Geralmente eu entro em secretaria virtual, aí eu entro dentro de histórico e vejo lá se está marcado cursando o estágio. É o jeito mais fácil de achar se você está cursando ou não. No decorrer das disciplinas, é óbvio que aparece que você está cursando ou não. Lembrando também que sempre tem manuais, tanto a primeira etapa quanto da segunda etapa. Eu já deixei aberto algumas coisas aqui para mim ir mostrando para vocês, para o vídeo não ficar tão longo. Então, primeira coisa, eu já descobri, eu estou fazendo estágio. Então, eu tenho que ver quantas horas eu preciso, porque geralmente os cursos de licenciatura, que fazem estágio assim durante o curso, os outros cursos fazem estágio geralmente no último semestre, é um pouquinho diferente os estágios de graduação tal. A maioria de licenciatura que faz os estágios no decorrer do curso, tá? Então, os de licenciatura a gente vai dividir os de licenciatura e de licenciatura pedagogia. Os de licenciatura pedagogia, eles são divididos entre pré-escola, agora, né, o novo, né, pré-escola, creche, pré-escola, alfabetização e supervisão. Então, você precisa ver primeiro qual ano que você começou na faculdade, para você ver qual manual você vai utilizar para poder fazer esse trabalho, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é isso. Saber, eu sou do ano de 2021, então eu vou pegar o manual de 2021. Eu sou ano de 2022, 2023 ou 2024. Vai pegar o manual a partir de 2022. Então, primeiro vocês têm que saber exatamente que ano vocês começaram para saber qual manual a gente vai utilizar, tá? Beleza, sei qual manual vou usar, tá? A primeira coisa, toda vez que você for começar um estágio, tem que pedir autorização para a Unip. Existem dois modelos de estágio: o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele que você recebe dinheiro para fazer, e o estágio obrigatório é aquele que você tem que fazer para você finalizar o curso. Então, beleza. Eu já sei, eu vou fazer o estágio obrigatório. Então, a primeira coisa, a gente tem que vir aqui em procedimentos e orientações de estágio, pegar a documentação que eu preciso para a gente iniciar o estágio. O primeiro documento é esse aqui, termo de compromisso de estágio. Então, quando eu for começar a fazer estágio, eu tenho que providenciar esse documento. Então, esse documento eu já abri aqui, para mim pegar aqui para vocês verem. Então, é esse documento aqui. Então, eu tenho que preencher todas as informações. Então, eu tenho que pegar a razão social. Eu vou fazer numa escola pública ou particular. Então, vai depender disso também. Então, você preenche ou o CNPJ ou o código da escola, tá? E preenche todos os dados da escola. Depois, você vai preencher os dados seu. E aqui embaixo você vai colocar o dia que você vai começar o estágio e o dia que você vai terminar. Aqui você coloca quantas horas você vai fazer. Eu vou fazer das 7 ao meio-dia. Vou fazer 5 horas, não, vou fazer das 7 a 1, vou fazer 6 horas. Aí você coloca o total de horas diária e o total de horas semanais. Lembrando que só pode fazer 6 horas diárias, não pode fazer mais. Você pode fazer menos horas por dia, mas o ideal é fazer 6 horas mesmo, para terminar mais rápido o estágio. Mas você pode fazer 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas, 4 horas, até no máximo 6 horas. Aqui no plano de ensino, você tem que descrever a atividade que você vai fazer no estágio. A gente tem esse modelo de contrato que é fornecido pela Unip, mas pode ser que a própria instituição já tenha um modelo, também pode utilizar, mas tem que ter esse plano de atividade, o que vai fazer. E nesse plano de atividade, deixa eu só abrir aqui, a gente tem que ter escrito a disciplina vinculada com esse estágio. Deixa eu só achar aqui o nome da disciplina, que isso aqui eu vou explicar depois para vocês, tá? É, só para colocar o que é que tem que colocar lá no estágio que a gente vai falar. Aqui, ó, tem que colocar assim, ó, disciplina, estágio supervisionada em creche, ou disciplina,
estágio supervisionado em educação infantil, em alfabetização. E aí, dependendo do estágio que você está realizando, aqui nesse documento. Então, você vai colocar disciplina, dois pontos, estágio em creche, estágio em educação, em alfabetização, estágio em anos finais, estágio em supervisão. E aí vai descrever as atividades que você vai fazer nesse estágio, tá? E aí assina, você imprime, né? Assina você e a escola. Aí esse documento a gente pega e posta aqui na área inicial aqui da Unip, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Em documentos de estágio. Aí entra aqui em documentos de estágio, a gente vai colocar aqui no estágio que ele é obrigatório, e aí anexa. O que que vai ter que anexar? Vai ter que anexar esse termo de compromisso que a gente acabou de preencher, junto com o comprovante do código SI, ou comprovante do código da escola, desculpa, ou um comprovante do CNPJ. O comprovante do CNPJ a gente pega na Receita Federal. E o comprovante do código da escola a gente pega no site do governo. Então, vai depender, aí vai ter um comprovante e esse documento que a gente acabou de preencher, tá? Beleza, eu já terminei essa parte, eu já fiz as 80 horas, ou dependendo se for mais antigo o estágio, já fiz as 100 horas, já fiz tudo que eu precisava. Aí a Unip vai mandar você preencher outros documentos, tá? Esses documentos são o termo de realização. O que é esse termo de realização? É para dizer que vocês terminaram essa parte do estágio. Então, vai mandar você imprimir esse documento, vai mandar você imprimir o relatório da supervisão do aluno. Você tem que preencher, né, assinar e tudo certinho, não pode esquecer de assinar, tá? A instituição e você. E também vai mandar você preencher é, o relatório de atividade da empresa. Então, esses três documentos têm que ser preenchido e assinado pelas partes, tá? Beleza, então essa é a segunda etapa, tá? Então, a primeira etapa é você pedir autorização para a Unip para fazer o estágio, que foi essa primeira etapa que a gente fez, que tem que entregar o termo de compromisso e a cópia, ou do CNPJ, ou do código da escola, a gente mandou aqui, a Unip aprovou. Quando a Unip aprovar, ela vai sair uma autenticação eletrônica. Você vai pegar esse documento, vai juntar com esses três que eu acabei de falar, que é o termo de realização, o relatório do aluno e relatório da empresa, e postar tudo de novo aqui. Aí postou. Aí a Unip vai dar de novo um outro comprovante. A Unip não assina de forma normal, ela assina de forma digital. Então vem um comprovantezinho lá que a Unip assinou. Então o que quer dizer? Que a Unip autorizou o seu estágio para iniciar e também verificou que você finalizou esse estágio. Aí a gente vai na outra etapa, que é em trabalhos acadêmicos. Então, a primeira etapa, que era pedir autorização para a Unip, vocês pediram, e a Unip confirmou que vocês realizaram o trabalho e está tudo pronto. Então, aqui vai sair dois documentos. O primeiro, eu vou mostrar aqui um exemplo que eu tenho de uma aluna que essa aluna aqui ela já fez e já deu certo, tá? Então, aí vai ser esse primeiro documento que ela pediu para validar. E aí vai sair aqui e vai sair esse comprovantinho que eu preciso que saia, tá? Esse aqui, ó, escrito Luci. Então, a partir desse documento escrito Luci que tá certo, que validou tal, que a Unip aceitou esse documento. Aí depois tem que mandar ele de novo nesse mesmo lugar, que vai ser esse aqui, porque ele vai ter que ter o relatório do aluno, o relatório da empresa, o termo de realização e esse documento já assinado. Então, esse documento já assinado, ele vai ter duas autorizações da Unip. Vai ter essa, ó, tá? E vai ter essa daqui também. Se vocês forem ver, vai ter, ó, aí ela fez o termo de realização, vai ter o comprovantezinho aqui, ó, tá vendo? E aí vai ter de novo o mesmo documento que já foi aprovado, aí vai ter duas assinaturas, ó, a primeira e a segunda. Então, sempre vai ser assim. Esse documento pronto, com duas assinaturas,
quer dizer que tá ok, tá validado, e agora vocês vão solar em trabalhos acadêmicos. Aí dentro de trabalhos acadêmicos, que é aqui, trabalhos acadêmicos, a gente vai entrar e vai postar esse trabalho. O que que é esse trabalho postado? Aí a gente vai pegar o manual, que é a segunda etapa. Ó, a gente entra aqui em visualizar disciplinas e estágio. Aí no caso dela agora é a alfabetização. Eu peguei um exemplo de creche, mas aí ela vai clicar aqui e vai fazer a entrega, tá? Eu não vou fazer a entrega porque não tá certo, né? Aí o que que a gente tem que fazer? Tem que pegar assim. Peraí, deixa eu só fechar isso aqui. Lembra que eu falei para você que tem duas etapas? A primeira etapa é pedir autorização, a gente já pediu. Agora, a segunda etapa é fazer o trabalho para entregar lá em trabalhos acadêmicos. Então, o que que a gente tem que fazer? Nessa segunda etapa, a gente vai preencher essa ficha capa, que é essa daqui, mas no próprio manual já tem como preenche, tá? E essa ficha meio. É assim que chama, ficha capa e ficha meio. Ela já tem aqui, ó, ficha capa, você vai preencher digital e a ficha meio. Essa ficha eles autorizam a fazer a caneta, mas eu acho que fica mais bonito você digitar. Mas nada impede de vocês fazerem a caneta também, tá? Então, lembrando, vai fazer o tanto de horas. Ah, esse horário aqui tem que ser. Lembra que a gente pediu autorização para a Unip lá, que a gente colocou o horário de entrar, o dia que a gente ia começar o estágio, o dia que a gente ia terminar? Nesse documento aqui, ó, que a gente pediu autorização e a Unip autorizou a gente a fazer. Esse documento aqui não tinha aqui, ó, um horário de entrada e um horário de saída. Então, aqui, ó, o horário que a gente começou e o horário que finalizou. Então, aqui, a gente entrou às 8. Então, nesse outro documento, também tem que ser esse mesmo horário, tá? Ah, eu entrei aqui no dia, vamos supor que a gente começou dia 10. Dia 10, eu entrei às 7 e saí ao meio-dia. Tem que ser o mesmo horário que tá lá no termo. Aí, a descrição da atividade foi o que você fez lá na escola, tá? Tem o manual, que é esse aqui no caso, né? Que ele vem explicando certinho o que que é que você tem que colocar. Aí tá aqui, ó, esse manual. Tá vendo, ó? Ele vem explicando como você coloca, o que que vai colocar nessa atividade, ó. Faço mate síntese, tal, 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 tal. Beleza. Esse novo tipo de estágio, ele tem duas coisas que você precisa fazer. A primeira é preencher essa ficha capa, né? E a segunda é você fazer um relatório, né, sobre como foi essa experiência de você fazer um relatório reflexível. Como foi essa experiência de você de estar, né, acompanhando o professor. Então, ó, a primeira etapa a gente já cumpriu. Aqui nesse manual ele tem tudo falando isso, tá? Eu não vou ficar focando tanto, mas aí depois vocês olham certinho, tá? Para como fazer esse trabalho. Aqui tem todas as coisas. O que que é que vocês têm que observar durante o trabalho que vocês têm, o estágio que vocês estão falando, qual que é a carga horária. Aqui, então, tá falando o quê? Lembra que eu falei que é 70 horas? 80 horas? É 70 horas que você cumprir em creche e 10 horas destinado o relatório reflexível. Então, a gente vai colocar aqui, ó, como cumprir, o que deve fazer antes de iniciar o estágio de creche. E aí ele vai falar, escolha uma creche, apresente. Essa parte tudo a gente já fez, entendeu? Agora a gente está na segunda etapa, que é, ó, isso aqui a gente já fez, agora que a gente está nessa parte aqui, ó. O que fazer, o diário do campo, observa o que, para que e como. Aí, o que que vocês têm que observar durante a sala de aula para vocês fazerem a ficha capa e a ficha meio. Aí sim a gente vai prestar e vai postar depois o trabalho pronto. Então, eu preenchi a ficha capa e a ficha meio. Lembrando que a ficha capa e a ficha meio, as duas últimas linhas, a gente tem que deixar para preencher essa parte aqui, ó. Após completar o registro de todos os dias estagiados, que vão computar no mínimo 70 horas, você deve fazer o lançamento de 2 dias, que vai ser o relatório reflexível, que vale 10 horas. Então, vai ter que colocar o quê? Só escrito 5 horas, não vai colocar horário de entrada, não vai colocar horário de saída,
E a descrição vai colocar análise das informações registradas no diário de campo e elaboração do relatório reflexível. Você vai fazer duas vezes essa informação, tá? Então, o seu trabalho já está pronto. Então, você vai preencher essa carta, vai preencher isso e vai preencher isso. Finalizou, certo? Então, a gente vai voltar lá na página inicial, vem aqui em trabalhos acadêmicos e vai postar tudo. O que é tudo? Lembra que a Unip autorizou nosso trabalho em documentos de estágio? Que eu falei para você que a gente mandou o termo de compromisso, o relatório do aluno, o relatório da empresa, e tem 2 assinaturas cada um. Então, a gente vai pegar esse documento, vai juntar com a ficha capa, a ficha meio e o relatório reflexível e mandar tudo nesse aqui na visualização da disciplina de estágio, nesse estágio aqui de alfabetização, tá? Entregou, pode entregar assim, tipo, você começou agora, são 80 horas só, né? E aí você já pode entregar o trabalho, não precisa entregar só em dezembro, tá? Porque aí se tiver alguma correção, eles já fazem essa correção. Então é isso que tem que fazer. A primeira coisa então que vocês têm que ficar atento são 3 etapas. Primeira etapa, pedir autorização para a Unip com termo de compromisso e um comprovante do código da escola ou CNPJ, vai depender se é escola particular ou pública. Segundo passo, você finalizou o estágio, aí você vai mandar nesse mesmo documentos aqui de estágio, tá? Relatório da empresa, relatório do aluno e termo de realização junto com o contrato já assinado pela Unip com a folha do CNPJ ou o código da escola. Vai depender se é escola particular ou pública. Finalizou isso, a Unip vai dar um outro documento falando que está tudo certo com todas as assinaturas da Unip em todos os arquivos. Aí sim a gente vai aqui em trabalhos acadêmicos e vai pegar toda essa documentação aprovada, vai juntar carta de credenciamento, ficha capa, ficha meio, relatório reflexível e mandar tudo num arquivo só. É isso que é o resumo de estágio. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente que eu tento esclarecer mais alguma coisa. Mas lembrando que todo lugar tem manual. Aqui em procedimentos tem os primeiros manuais e dentro do AVA, dentro da comunidade do seu curso, tem o segundo manual. Você vai ter que olhar dentro da sua secretaria virtual, dentro do seu histórico, para saber qual ano de ingresso, para saber qual manual vocês vão utilizar. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entrar em contato. Tchau, até a próxima!